Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui com vocês, professor Rafael de Oliveira, para a gente trabalhar essa Lei 15.047 de 2024, né? Uma surpresa aí, ela foi publicada dia 18 de dezembro e ela alterou algumas condições da Lei 4878 de 65. Então é fundamental que a gente dê uma olhada nessa lei, né, pessoal, para a prova de vocês. Beleza? Então abram aí a Lei 15.047 de 2024, eu vou estar com ela aberta aqui, e aí a gente vai conversando junto sobre ela. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Então essa lei ela instituiu um novo regime disciplinar da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal. A gente tem que conhecer? Tem, pessoal, porque ela alterou a 4878 e está lá no edital expresso de que as alterações podem vir a aparecer nessa nova, no edital, na prova, né, da PCDF administrativa. Então a gente tem que conhecer a Lei 15.047. Bom, então essa lei ela foi criada justamente para atualizar esse regime jurídico das forças policiais. A outra lei era muito antiga, a 4878. Então nós vamos modernizar práticas, nós vamos garantir maior eficiência, nós vamos garantir maior transparência, tudo isso por meio desta lei. Certo? Então vou abrir a lei aqui, ó, dá uma olhada. Agora, quais são as sanções disciplinares que nós temos? Advertência, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria. Mudou um pouco, viu, lá da 4878. Algumas das hipóteses lá da 4878 saíram. Olha o parágrafo 3º da lei, pessoal. São infrações punidas com advertência. Então nós temos lá deixar de atuar em expediente ou em procedimento que tenha lhe sido encaminhado, retirar indevidamente documento ou objeto da instituição policial, né? Coisas mais leves, advertência. Né? Deixar, quando acusado da prática de infração, de comunicar ao órgão correicional decisão judicial da qual tenha conhecimento que afete o andamento do seu PAD. Então, lá no parágrafo 3º, nós vamos ter as opções de advertência. São punições mais simplórias. Então, nós tivemos aí, a gente pode dizer como principais alterações: modernização dos procedimentos disciplinares, inclusão de mecanismos de fiscalização mais rigorosos e atualização das normas de conduta para servidores de ambas as corporações. Olha só que interessante, na seção 3, nós vamos ter as infrações punidas com suspensão. E aí olha a grande diferença dessa lei, nós vamos ter uma graduação de 1 a 15 dias, de 16 a 30 dias, que mais? Suspensão de 16 a 30 dias, e aí vai aumentando, tá, pessoal? Nós vamos, ele tem algumas classificações, olha só que interessante. Então a primeira, olha só, infrações relacionadas ao serviço público em geral. Então, de 1 a 15 dias. Então temos lá, apresentar-se com sinais de embriaguez, manifestar-se de maneira discriminatória, olha que interessante, em ambiente de trabalho, tá? Olha só o artigo 5º, inciso 1º, pessoal, de 16 a 30 dias. Deixar de cumprir ou fazer de cumprir, nas esferas de suas atribuições, o que ficou acordado naquele TAC. Então nós temos um TAC, um acordo, né, que você cometeu alguma conduta e você não cumpre. Tá lá no artigo 5º 1, você pode aí, você pode com certeza ter essa alteração. Beleza? Tudo bem? Você pode ter essa punição. 5, inciso 1º. Das infrações relacionadas ao serviço policial agora. Então nós temos a classificação do serviço público em geral, do serviço público policial, e aí também vamos ter de 16 a 30 dias. Olha só, dar causa culposamente à fuga de pessoa presa ou submetida a pessoa de segurança, né?
Permitir ou concorrer para que o preso tenha acesso ou conserve em seu poder instrumento com a qual possa causar lesão em si ou em terceiros e outras possibilidades, tá? Eu não tenho como a gente falar de todas aqui. Também vamos ter infrações praticadas por servidor puníveis com suspensão de 31 a 45 dias, e aí vai aumentando, né? Subseção 3, das infrações relacionadas à hierarquia e à disciplina. 16 a 30 dias, negligenciar ou descumprir ordem legítima. Levar ao conhecimento de outro assunto relacionado com a sua atividade, sem antes submetê-lo ao superior hierárquico, a não ser que tenha salvo motivo. Então, pessoal, não tem jeito. Essas infrações vocês têm que ler uma por uma e tem que tentar aí, da melhor maneira possível, decorar. Então, olha, para a Polícia Federal nós tivemos alguns impactos. Implementação de normas atualizadas de conduta e norma ética, adequação dos procedimentos internos às novas regras e melhoria dos processos de aplicação, de apuração disciplinar. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, essas foram as principais regras aí para a Polícia Federal. Bom, que mais nós temos aí que é importante a gente ver? Vamos continuar vendo aqui, né, pessoal? O que a gente tem aqui para ver. Olha só o que mais a gente tem. Dá uma olhada aqui, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês. Olha, deixa eu só ver aqui a página. Olha aqui. Artigo 11. Das infrações relacionadas à imagem da instituição policial também, pessoal, tá? Cuidado. É uma outra possibilidade aí de infração disciplinar, tá no artigo 11, tá? E a gente precisa ficar atento. Relacionadas à imagem da instituição, 16 a 30 dias, e depois temos mais graves, 31 a 45 dias. Dá um exemplo aí dessa infração praticada contra a imagem da instituição. Por exemplo, manter relação de amizade ou exibir-se em público com pessoa de notórios antecedentes criminais, a não ser por motivo de serviço ou em razão de vínculos familiares. Olha aí, ele faz uma exceção, né? Mas temos mais graves, de 31 a 45 dias. Um exemplo, difundir informação ou notícia relacionada às atribuições das atribuições que deveria saber em verídica. Certo? Depois nós temos das infrações relacionadas à prática de abusos de ato com poder, 61 a 75 dias. Pessoal, veja que vai piorando, né? 76 a 90 dias. E aí nós chegamos no artigo 15, que são as infrações punidas com demissão, né? Exercer a qualquer título atividade remunerada incompatível com a atividade policial, acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo os casos previstos na lei, faltar ao serviço injustificadamente pelo período de 30 dias consecutivos ou 60 dias intercalados no período de 12 meses, tá? Bom, beleza. Seção 5, da aplicação da sanção disciplinar. Então ele vai dizer, olha, para a fixação da sanção base, nós vamos considerar a natureza da infração, a gravidade, as circunstâncias em que ela foi praticada, os danos para o serviço público, a repercussão do fato, seja ele de maneira interna ou externa. Tudo isso vai ser levado em consideração, é o que diz o artigo 16 da lei, tá? E aí nós temos os impactos para a Polícia Civil. Normas específicas para as condutas internas disciplinares, também alinhamento com os princípios da nova legislação e revisão de processos de controle interno. Bom, artigo 17. Quando o servidor, mediante mais de uma ação ou omissão, ele infringe mais de um dispositivo disciplinar, cuidado, ele vai ser punido cumulativamente, é o que diz o artigo 17, tá, pessoal?
Muito cuidado com isso. Mas o 18 e o 19, eles fazem uma ponderação. Se o servidor, mediante uma só ação ou omissão, praticar duas ou mais infrações, idênticas ou não, nós vamos aplicar a mais grave, se iguais, ou somente uma delas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a metade. Então veja que ele faz uma proporção, artigo 17, 18 e 19. No 20, nós vamos ter as circunstâncias que agravam a penalidade, pessoal. Claro que quando elas não próprio constituírem uma infração. Reincidência, cometimento da infração com abuso de autoridade ou em concurso de pessoas. Cuidado. E também nós vamos ter as circunstâncias que atenuam a penalidade. Primariedade, elogio registrado em assentamento funcional, motivo de relevante valor social ou moral, o servidor haver procurado com espontaneidade ou eficiência minimizar as consequências, né, ou já tiver reparado o dano. Olha o 22. No concurso entre agravantes e atenuantes, a sanção deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Nós temos essa mesma previsão lá no Código Penal, né, pessoal? Essa mesma previsão. Tudo bem? Beleza. Show. Vamos seguindo então. Da forma, das condições e das consequências da aplicação da sanção. Está lá no artigo 23, ele vai dizer como que vai ser aplicado a advertência, que ele vai constar no assentamento individual do servidor. Cuidado, inclusive se ele estiver aposentado na ocasião, e no caso de reincidência específica, nós podemos aplicar a pena de suspensão de 1 a 15 dias. Olha só, a demissão ela vai consistir na perda do vínculo funcional, é o artigo 25. E a cassação de aposentadoria será aplicada ao servidor que, em atividade, praticar infração disciplinar sujeita à demissão. Certo? Bom, procedimento disciplinar. Nós agora temos um juízo de admissibilidade. Esse juízo é o ato administrativo por meio do qual a autoridade competente para a instauração do PAD, e ele vai decidir de forma fundamentada, olha, pelo arquivamento, pela celebração de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, cuidado, isso é novidade, ou pela instauração de um procedimento investigativo, no caso de falta de informações, ou pela instauração direta de um PAD. Cuidado com isso. 29. As denúncias, as representações ou os relatos que noticiam a ocorrência de suposta infração disciplinar deverão ser objeto de juízo de admissibilidade, onde nós vamos avaliar se há indícios que justifiquem essa apuração, bem como a espécie de procedimento investigativo ou disciplinar cabível. Aí o parágrafo 1º diz, olha, essa denúncia ou representação que não tiver indícios mínimos, ela vai ser arquivada de cara. E a autoridade competente poderá, de maneira motivada, deixar de deflagrar o PAD se ele verificar que ocorreu a prescrição. É o artigo 29, parágrafo 2º. Cuidado com a seção 3, que vai tratar só do TAC. Isso é novidade. Então, o que é um TAC? É um instrumento de resolução consensual em casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo. Artigo 33. Cuidado com o TAC. Dever-se-á optar pelo TAC visando a eficiência, a efetividade, a racionalização de recursos públicos, desde que atendidos os requisitos previstos na lei. Mas o que é infração disciplinar de menor potencial ofensivo? Aquela que eu vou apenar com advertência ou suspensão de até 30 dias. Cuidado com isso, pessoal. Até 30 dias é uma infração de menor potencial ofensivo. Aí eu posso fazer o nosso TAC, aquele acordo. Beleza? Esse TAC ele só pode ser celebrado quando o investigado estiver no exercício das funções, ele não tiver
registro vigente de penalidade em seus assentos funcionais, ele não tiver firmado TAC nos 2 últimos anos, olha só, tem requisitos, hein? 35. Ele tiver ressarcido ou se comprometido a ressarcir, eventual dano causado à administração pública, tá? Então cuidado com os requisitos do TAC, é o 35. Por meio do TAC, o interessado ele vai comprometer-se a ajustar a sua conduta, observar os deveres e as proibições, cumprir outros compromissos propostos pelos órgãos ou entidades os quais ele voluntariamente tem acordado. Mas muito cuidado com o 36, parágrafo 1º. A assinatura do TAC não, pessoal, não configura reconhecimento de sua responsabilidade. Eu estou fazendo um acordo. Vamos fazer um acordão lá. A celebração do TAC pode ser realizada pela autoridade competente, poderá ser oferecida de ofício pela autoridade, ser sugerida pela comissão, ser apresentada até pelo servidor. Olha, eu quero fazer um acordo, olha que interessante. No 39, nós temos o que o TAC deverá constar. Qualificação do servidor, fundamentos de fato de direito para sua celebração, descrição das obrigações assumidas, prazo e modo para cumprimento das obrigações e forma de fiscalização das obrigações assumidas. Beleza? Tudo bem? Então, muito cuidado aí com isso. Certo? Muita atenção com isso. Bom, que mais? As obrigações estabelecidas deverão ser proporcionais, pessoal, e adequadas à conduta praticada. O que a gente quer aqui é que não tenha uma nova infração, né, pessoal? E além disso eu possa compensar o eventual dano. Então nós podemos ter a reparação do dano, olha as obrigações que pode ter no TAC, reparação do dano, participação em custos com vistas à correta compreensão das suas proibições, acordo relativo ao cumprimento de trabalho e à compensação de horas não trabalhadas, cumprimento de metas de desempenho, sujeição a controles específicos relativos à conduta praticada. O parágrafo 2º do 40 vai dizer: o prazo de cumprimento das obrigações do TAC não pode ser superior a 2 anos, pessoal. E se eu não observar essas obrigações do TAC, eu vou estar cometendo uma infração, artigo 5º, inciso 1º. Certo? Depois que eu celebro esse TAC, nós vamos ter um extrato num veículo de publicação. Número do processo, nome do servidor celebrante e descrição genérica do que foi acordado ali. A chefia imediata do superior celebrante do TAC será responsável pelo acompanhamento das obrigações, né, do que foi acordado. 42. O TAC será registrado nos assentamentos do servidor celebrante, mas cuidado, ele não vai contar como antecedente criminal, não. Declaradas as condições do TAC pela chefia imediata do servidor, nós não vamos instaurar nenhum procedimento relacionado. Olha, ele cumpriu todas as obrigações do TAC, não tem mais nenhum procedimento a se fazer. Agora, se ele descumpre o TAC, a chefia imediatamente vai comunicar de imediato o órgão correcional, que vai adotar as providências necessárias, ou a instauração ou a continuidade do respectivo procedimento. Não cumpriu o TAC, segue o jogo. Tudo bem? Parágrafo 3º. A celebração do TAC suspende a prescrição até o recebimento da autoridade celebrante. Fica suspensa a prescrição. Beleza. Seção 4ª dos procedimentos disciplinares. Quais são os procedimentos? Então nós vamos ter o IPS, Investigação Preliminar Sumária, Sindicância Patrimonial, o SIMPA, o PAD e o Procedimento Administrativo Sumário. Olha que interessante. PAD-S, PAD Sumário. Investigação Preliminar Sumária, o que é isso? Procedimento investigativo de caráter preparatório, olha só, não contraditório, então não tem o contraditório nessa investigação preliminar sumária, e ele é não punitivo.
que visa recolher informações sobre uma existência de elementos de autoria e materialidade. Investigação preliminar sumária. Essa investigação não pode exceder a 90 dias. Certo? Ao final da IPS, nós podemos ter um arquivamento ou a instauração de um PAD ou a instauração de um TAC. Da sindicância patrimonial. O que é isso, pessoal? Também é um procedimento investigativo de caráter preparatório, não contraditório, não punitivo. Aqui nós vamos avaliar indícios de enriquecimento ilícito do servidor. Olha, aquele cara está andando com um carro de R$1 milhão, tem uma coisa errada. Inclusive evolução patrimonial incompatível com seus recursos. Sindicância patrimonial. Depois dê uma olhada, 49 até o 55. Aí nós vamos ter o PAD propriamente dito, artigo 56, né, instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração disciplinar. Veja, posso aplicar do PAD advertência, suspensão por até 90 dias, demissão ou cassação de aposentadoria. Cuidado, 56, parágrafo único. E aí, como eu disse para vocês, nós temos o PAD sumário, né? Vamos apurar a responsabilidade do servidor nas infrações de acumulação de lista de cargos públicos, inassiduidade habitual, o cara não vai trabalhar, ou abandono do cargo. Mas veja que nós temos o contraditório e a ampla defesa. Então é o PAD-S, é uma novidade, tá, pessoal? PAD sumário. Beleza? Show! Artigo 60, processo administrativo disciplinar. Né? Aqui não muitas novidades. A autoridade que tem ciência da irregularidade no serviço público, ela tem a obrigação de promover a sua apuração imediata, mediante um PAD, onde nós vamos assegurar a ampla defesa e o contraditório. Tranquilo. Esse PAD vai ser conduzido por uma comissão composta por 3 servidores estáveis. Tranquilo. Não podem participar cônjuge, companheiro, parente do acusado. Né, pessoal? A gente já está careca de saber como funciona isso. Afastamento preventivo, 66. Cuidado. Como medida cautelar e a fim que o servidor policial não venha influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do PAD pode determinar o seu afastamento, pessoal, pelo prazo de até 90 dias. Cuidado com isso, sem prejuízo da remuneração. Bom, o PAD ele tem algumas fases, é o que diz o 68. Instauração, publicação do extrato da portaria instauradora, instrução, que compreende apuração, defesa e relatório, e o julgamento. Então nós vamos ter essas fases. Instauração é o ato que conterá a exposição dos fatos a ser apurados, suas circunstâncias. A instrução, né, apuração, defesa, relatório, nós vamos dar contraditória, ampla defesa e os meios de recurso em direito, tá? E depois nós temos o julgamento. No prazo de 20 dias corridos do recebimento do PAD, a autoridade vai proferir a sua decisão. Beleza? Então não deixem de ver o 86 também. É o julgamento do PAD. Tá? Beleza. Seguindo. Aí nós vamos ter no 91 do recurso administrativo e da revisão. Da decisão da autoridade julgadora, cabe recurso, né? Em face das razões de legalidade e de mérito. Esse recurso, pessoal, ele vai ser interposto à autoridade julgadora qual tiver proferido a decisão, que se não reconsiderar no prazo de 5 dias, vai encaminhar à autoridade superior. O 92 vai falar, olha, esse recurso vai tramitar por no máximo 3 instâncias administrativas. Quem tem legitimidade para interpor recurso? O acusado, pessoalmente ou por intermédio do seu procurador. Tá? O recurso vai ser interposto por meio de requerimento, no qual o recorrente deve expor os fundamentos do pedido do reexame. Ele pode juntar os documentos que ele julgar convenientes. O recurso não vai ser conhecido quando for interposto fora do prazo, perante órgão incompetente,
por quem não tenha sido legitimado, após exaurida a esfera administrativa, artigo 97, pessoal. 98. O órgão competente para decidir o recurso, ele pode confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, desde que a matéria for da sua competência. Certo? 99. Se o recorrente alegar, olha, houve violação de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso vai explicitar as suas razões que aplicou ou não a súmula. Acolhida pelo Supremo, a reclamação fundada em enunciado de súmula vinculante, nós vamos dar ciência e autoridade prolatora. Olha, a sua decisão vai contra o que o Supremo decidiu e o órgão competente para julgamento do recurso. Estes deverão adequar as futuras decisões em casos semelhantes, sob pena de responsabilização nas esferas civil, administrativa e penal. Bom, o 103 vai dizer, olha, a simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, a qual requer novos elementos que não constem no recurso extraordinário. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, artigo 110 da extinção da punibilidade. Extinga-se a punibilidade pela morte, óbvio, pela retroatividade da lei, olha, aquele fato não é mais infração disciplinar, ou pela prescrição. E aí nós vamos ter prazos prescricionais. 5 anos para infrações com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão. 2 anos quanto às infrações puníveis com suspensão. 180 dias quanto às infrações punidas por advertência. Cuidado com 112, pessoal. A instauração de PAD acusatório interrompe a contagem do prazo prescricional. Então estava correndo o prazo, eu entrei com PAD, fica suspenso 200 dias no PAD, que voltará, uma vez suspenso, ele volta a correr 200 dias depois no PAD, ou 95 no PAD sumário. Cuidado com 112. Beleza? Muito cuidado. Bom, das disposições finais, a responsabilidade administrativa, independente da civil e da criminal, a sentença que reconhece a inexistência do fato ou de sua autoria, ela tem força vinculante no PAD, cuidado. Então, se ela, na sentença penal eu disse, olha, não houve crime, isso tem força vinculante no PAD. 118. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos levará ao conhecimento do MP. Cuidado, pessoal. É dever do servidor comunicar aos órgãos todas as decisões judiciais relativas ao seu PAD. 120. Nós vamos assegurar transportes e diárias ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede, aos membros da comissão e ao secretário. Tá? Cuidado com isso. Bom, 124. Os atos e procedimentos previstos nessa lei, eles vão ser realizados de maneira eletrônica, preferencialmente, assegurado o atendimento e os requisitos de autenticidade, integralidade e validade jurídica das informações e dos documentos. Tá? Cuidado. As disposições do capítulo 4 dessa lei aplicam-se aos processos disciplinares cuja instrução já começou. Então nós podemos aplicar as instruções do capítulo 4 para os processos que já começaram, tipo a espécie do TAC, eu posso aplicar. Beleza? Então é isso, pessoal. Veja que deu uma modernizada nessa questão aí, né? Sem maiores dificuldades. Aqui nós temos um maior detalhamento sobre as infrações disciplinares, procedimentos mais claros e objetivos, foco na transparência e na eficiência, tá? Então essa lei ela representa, sem dúvida, um avanço significativo no regime disciplinar das forças policiais, garantindo maior eficiência e modernização. Ela reflete um compromisso
com a ética e com a transparência. Beleza? Não deixem de dar uma olhadinha. Um grande abraço, valeu!